Vamos adentrar, meus irmãos, a partir desse momento, ao estudo do Livro dos Espíritos, trazendo ao centro o Livro dos Médiuns, porque esse livro segundo, Kardec ampliou o conhecimento desse capítulo e expandiu para o Livro dos Médiuns, que estudamos com o mestre Inácio, nas terças-feiras e nas sextas-feiras, aqui no nosso grupo. Estamos adiantando nesse conhecimento de profunda importância, e é ele onde nós devemos começar os nossos estudos da base da mediunidade, para depois, quando tivermos essa base do Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Médiuns, possamos daí começar a estudar outras obras. Como vocês sabem, nós nos cercamos da obra Filosofia Espírita, psicografia de João Nunes Maia, pelo nosso querido professor Miramês, em espírito, que nos auxilia sempre nas noites que estamos estudando o Livro dos Espíritos, nos trazendo reflexões com a profundidade necessária, mas sem floreios, sem linguagem complexa, sempre procurando trazer a simplicidade da profundidade, porque é disso que nós necessitamos. Expandir o conhecimento da doutrina espírita, não para os doutos, não para os intelectuais, não para as contendas e os debates inúteis, sem substância. Precisamos trazer a palavra para consolar, para agregar, para trazer um conhecimento para tantos que não conseguem entender as mazelas palavras impostas por esses pobres sofredores que não entendem ainda quão é rico as provas, quão é rico as dores que temos que enfrentar no dia a dia, dores abençoadas que não compreendemos, mas que a doutrina espírita nos possibilita essa compreensão. O capítulo 6 da vida espiritual ou da vida espírita, de acordo com algumas traduções, não é, Sr. Inácio? A gente vira e volta, está sempre falando nessas questões, mas são necessárias, porque o espírita, ele tem sempre que ter em mente, deve ter sempre essa capacidade do questionar, do observar, não se deixar convencer por colocações sem substância, irracionais, fantasiosas, que nem criança hoje em dia consegue aceitar certas colocações. Quando você vem para os nossos filhos fazer uma colocação para eles e você não explicar muito bem porque você está ali querendo que ele faça algo ou tentando fazer com que ele não faça algo, principalmente não fazer. E a todo tempo nós estamos tentando conduzi-los. Nós já estudamos espíritos errantes, temos já em mente o que significa espíritos errantes. São os espíritos que se encontram entre uma encarnação e outra. Esses espíritos habitam mundos transitórios, que são mundos que não são habitados, são mundos que estão em início de informação, mas como tudo na criação, eles têm um propósito. Aquele habitat que não serve para a convivência e a vivência de seres, a sobrevivência de seres, mas serve sim para a sobrevivência, né, uma passagem para mundos também de provas, de acordo com a elevação desses espíritos, e de expiações. Nós vimos também que ele serve de pouso, e nesse intervalo ele não fica deitado naquela grama bem verdinha, contemplando o nada. Como nós vimos na questão 227, eles estudam a vida passada, eles compreendem a partir do momento que se debruçam ao seu projeto encarnatório,
têm acesso ao seu projeto reencarnatório, vê aonde erraram, porque nós sabemos que quando estamos em espírito, a nossa consciência desperta e nós temos a capacidade de vislumbrar tudo aquilo que vivenciamos na encarnação passada e nas anteriores. Guardamos e necessitamos apenas da anterior mais próxima, porque é dela que nós vamos captar aquilo que erramos, aquilo que ainda tropeçamos. E com o auxílio dos nossos anjos de guarda, nossos mentores, nossos benfeitores espirituais que nos cercam nesse momento, todos nós, aonde estejamos, todos em todas as nossas casas que estamos interligados agora, temos os nossos espíritos familiares ao nosso derredor, nos escutando, sintonizado mentalmente, que estamos nesse momento, nessa grande corrente que é estudar o Espiritismo. E especificamente nessa noite, o Livro dos Espíritos. Nós vamos entrar nesse tema, percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos, do nosso sofrimento quando vamos para a pátria espiritual. Porque nós também temos o conhecimento de que quanto mais apegado à matéria, mais sofreremos os dessabores do retorno à nossa vida espiritual. Quanto mais nos apegamos aos nossos bens da matéria, aonde alguns guardam o seu coração como um tesouro, porque já falava o mestre, onde está o teu coração, está o teu tesouro. Onde guardas o teu tesouro, está o teu coração. Então, se tu guarda teu coração nos bens materiais, ao retorno da pátria espiritual, vai sofrer as sensações e percepções do mundo espiritual, do sofrimento. E para que possamos dar caminhada nessas 24 questões que nós temos pela frente, claro que não vamos falar das 24 questões hoje. Nós vamos aí sim caminhar por alguns encontros falando dessas 24 questões, que vai exatamente tentar elucidar essas percepções e sensações dos nossos sofrimentos quando em espírito. Vamos iniciar na questão 237 e vamos até a 256, fazendo essa viagem mental. E para isso nós temos que entender o que é sensação e o que é percepção. Por isso que eu pedi o auxílio de vocês hoje, para que dessem uma leiturazinha, pesquisassem no Google, colocassem lá o que é sensação, o que é percepção, para que a gente pudesse, quando adentrarmos nessas questões, não que isso tivesse um peso muito grande, se não compreendermos nesse momento e eu não for capaz de passar para vocês a diferenciação desses, assim, desses momentos de percepção, momentos de sensações, a qual nós estamos suscetíveis pelo ambiente ao qual nós estamos interligados. Sensação e percepção é a mesma coisa. Sensação é algo diferente de percepção. Sensação é uma coisa, percepção é outra. Já quero deixar isso na mente de vocês. Quando eu trouxe aí audição, visão, paladar, tato, olfato, são aonde nós temos nessa composição fisiológica, física, esses receptores, esses canais de entrada das sensações. E o que é a percepção? Se pelo paladar eu sinto os sabores, pela audição eu percebo os sons, a visão me dá o primeiro acesso para que daí eu comece a codificar ou decodificar aquilo a qual eu estou recebendo como imagem, através desse órgão, que nós sabemos da complexidade dele. E quando estudamos ele, vemos da grandiosidade que o nosso Pai
nos permitiu habitar. A grandiosidade dessa máquina que o nosso Pai nos permitiu habitar. Uma máquina perfeita que nós, às vezes, pela nossa incúria, nós degradamos ela, pelos nossos excessos. O tato nós percebemos, o olfato nós sentimos, codificando cheiros, cheiros que, através do paladar, nos possibilita codificar, porque nós sabemos que quando nós recebemos essas sensações por esses órgãos que nós temos, de certa maneira nós precisamos interpretar. E essa interpretação, ela é feita exatamente pelo nosso cérebro, quando nós mandamos esse comando para a nossa mente. A nossa mente capta essas sensações e nós transformamos essas sensações em percepções. Quando nós estamos no trânsito e vemos um sinal vermelho, a primeira percepção que nós temos é pela visão. A luz projetou vermelho, nossos olhos captaram. É uma sensação visual. A sensação visual, ela descarrega partículas elétricas que vão para o nosso cérebro através de descargas nas nossas ligações nervosas, e esse sinal vermelho, o nosso cérebro, pela nossa vivência, e essa vivência que eu falo é tanto vivência do nosso dia a dia de conhecimento, quanto vivências anteriores, nos permite interpretar. Quando o nosso cérebro interpreta as sensações que nós recebemos, entra a percepção. Porque nós sabemos que se nós estamos no trânsito, o sinal que nós estamos vendo fica vermelho, com aquela luz luminosa que nossos olhos captaram, e eu interpreto, o nosso cérebro interpreta como sinal de perigo que eu tenho que parar, automaticamente nós estamos entrando em contato com as sensações e percepções, porque o nosso corpo reage com comandos de aliviar a velocidade, tirar o pé do acelerador, colocar o pé no freio, reduzir. Uma sensação visual fez a interpretação pelo nossa mente, que desencadeou funções neurais, funções físicas e fisiológicas que nos permitiram tomar uma atitude. Essa percepção também é conhecida, né, e também é interpretada como inteligência, a inteligência de interpretar sensações. Esses dois temas, eles são muito estudados na psicologia. Eu não tenho a menor intenção de me aprofundar nela, até porque não tenho capacidade para o fazer, mas tinha que passar para vocês esses dois elementos sensitivos, porque quando falamos em sensação, estamos falando dos nossos sentidos, como eu mostrei atrás, os nossos sentidos sensoriais, de audição, visão, paladar, tato e olfato. E trazemos um conceito bem simples. Sensação é detecção de estímulos externos e a transmissão dessa informação para o cérebro. A percepção é o processamento, a organização e a interpretação de sinais sensoriais. Foi isso que nós tentamos trazer. E agora, para nós fecharmos essa compreensão sobre esses dois elementos, sensação e percepção, eu vou tentar trazer para vocês o que acontece com as percepções do mundo espiritual com aqueles que estão desenvolvendo a sua mediunidade. E aí, seu Inácio depois pode me corrigir, acrescentar e alinhar, caso eu fale algo que esteja em desacordo com a doutrina e a literatura espírita. Quando nós chamamos carinhosamente de gatilhos mediúnicos, nada mais são do que perceber o ambiente por sensações, estímulos sensoriais.
eu, pelo menos, me dá como se fosse um zumbido no ouvido. Quando algum irmão se aproxima, ou eu percebo o ambiente, sempre vem essa sensação como se tivesse uma rádio tentando sintonizar. Essa é uma sensação sensorial, através da minha audição, que me permite, sabendo disso, pelo conhecimento que eu já tenho da doutrina, pelo nosso treinamento e exercício junto com o seu Inácio, ele sempre pede para que a gente observem-se, se observem. Se você acabou de chegar aqui na mesa e você estava bem e começou a lhe dar uma dor de cabeça inexplicável, não é para você dizer, eu estou com uma dor de cabeça, eu vou me embora tomar um comprimido. Não. Isso são sensações, aproximações dos nossos irmãos. E quando você tem esse conhecimento, eu já sei, já interpreto, o meu cérebro já reconhece esse comando, essas sensações, e a minha percepção, que é exatamente o processamento, a organização e a interpretação desses sinais, dão para mim, junto com outras sensações físicas e sensoriais que eu sinto, que sim, naquele momento, existem irmãos do plano espiritual que se encontram comigo e eu percebo eles. E isso é importante porque nós vamos adentrar nas questões seguintes e precisamos ter isso bem em mente. Caso eu não tenha conseguido, pela minha capacidade, trazer essa reflexão e esse conceito para vocês, vocês podem depois. Tem bastante vídeo na internet, YouTube, de psicólogos explicando. Procurem não se aprofundar muito, porque, e eu digo para mim, estou dizendo para vocês podem se aprofundar o quanto vocês quiserem. Eu não me aprofundei porque quanto mais eu puxava vídeo, mais eu não compreendia. Porque, dependendo da linguagem, muito rebuscada, eu não entendia. Eu tive que, como sempre, trazer para o simples. Mas por que eu estou perdendo, vamos dizer assim, perdendo tempo com vocês com essa questão? Porque é necessário que compreendamos o que é sensação e percepção, para podermos adentrarmos nas questões e até nos auxiliar no nosso dia a dia, né? E ficar bem claro para nós espíritos que estamos galgando a compreensão do mundo espiritual. A questão 237, Kardec pergunta: uma vez no mundo dos espíritos, a alma conserva ainda as percepções que tinha na Terra? O que é que Kardec está perguntando? Olha, quando você desencarna, quando a gente chega lá, eu continuo percebendo pelos meus sentidos e eu tenho um cérebro que vai interpretar, processar essas informações e me fazer compreender e perceber o ambiente? É isso que Kardec pergunta. E os espíritos respondem que sim. E outros que nós não sabíamos nem que possuímos. Porque o nosso corpo era como um véu, né, que obscurece a inteligência, nos obscurece esses sentidos. Né? A inteligência é um atributo do espírito, mas que se manifesta mais livremente quando este não tem obstáculo a vencer. Ou seja, quando nós voltamos para a pátria espiritual, os nossos sentidos sensoriais se potencializam, mas se potencializam naqueles que têm uma maior compreensão. Quanto mais elevado o espírito, mais potencializa as sensações e as percepções, que é a fase seguinte após a sensação, que é a capacidade de processar e perceber ambientes, perceber e interpretar o ambiente que você se encontra. O professor Milanês, ele diz que as lembranças no campo da carne chegam aos sentidos de variadas maneiras, de modo a não agitar a alma no que tange ao seu equilíbrio espiritual. Observemos no percurso da vida que o que nos vem ao caminho é por analogia dos nossos sentimentos. Sentimentos que é ação de sentir, de perceber através dos sentidos, de ser sensível, de se deixar impressionar, de se comover. Emoção. Comecemos a melhorar por dentro,
que o exterior passará a se modificar. Estudemos, observemos e construamos a harmonia. Trabalhemos para ela, que ela nos buscará onde estivermos. Analisemos, tornamos a dizer as lembranças que possuímos, porque esse é o clima do que somos. E aí nós já vimos e estudamos, perdão, em várias oportunidades, que o pensamento, que são lembranças, é aquilo aonde nós fixamos, podem influenciar e modificar o ambiente ao qual nós estamos. Então devemos estar sempre atentos aos nossos pensamentos, e ali, quando ele usa a expressão lembranças. A questão 238. As percepções e os conhecimentos dos espíritos são ilimitados? Numa palavra, eles sabem tudo? Ou seja, essa capacidade que os espíritos têm de processar as informações advindas das sensações são ilimitadas? Os espíritos desencarnam e já sabem de tudo, são homens doutos, dominam todas as ciências? E os espíritos dizem que só quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem. Se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de todas as coisas. E aí fazemos um gancho na mediunidade, em homenagem à nossa professora Sueli Caldas Schubert. Na mediunidade, só um momento. Vamos caminhar para as reflexões de Miramês. Se a criatura deseja conhecer, é seu dever aprender primeiro as leis de amor, o valor da caridade, os benefícios do perdão e o que pode ser útil à fraternidade universal. Quando os espíritos forem se aproximando da perfeição, o saber ganhará amplitude na sua consciência, dotando a inteligência e o coração de muitos recursos em função da sua libertação espiritual. É preciso que cada um acenda a sua própria luz, que respeite os outros e que os ajude a compreender os desígnios de Deus. Os espíritos sabem, de acordo com o grau de elevação atingido. Se queremos saber mais, trabalhemos no coração e despertando o dom de ouro que Deus nos deu e que se chama amor. E fazendo um gancho com a mediunidade, trazendo para as comunicações entre os nossos irmãos do plano espiritual, essa reflexão nos auxilia quando não devemos, por recebermos uma comunicação, acreditarmos que aquele que está ao nosso derredor, trazendo, seja através de uma psicografia, de uma psicofonia, notícias do além-túmulo, como se passasse por um sábio, um homem de grande envergadura que aqui passou na Terra. Devemos ter em mente que os espíritos, o homem, quando desencarna, em espírito ele não vira santo. Nós já vimos. Nós muitas vezes carregamos as nossas paixões para o além-túmulo. E sabendo disso, devemos ter muito cuidado quando estivermos desenvolvendo, exercitando a nossa mediunidade. Eu digo porque eu já passei por várias experiências nesse sentido. Já guardei, já juntei muita comunicação dizendo que era A, B e C. Então, nós devemos ter sempre a humildade e o cuidado. Se somos ainda juvenis, né, na mediunidade, no trato com o mundo espiritual,
temos que sempre tratá-la com muito respeito. É o que nós chamamos de exercer a mediunidade com Jesus. E a professora Sueli Caldas também é um dos grandes exemplos que nós tivemos do trato com a mediunidade de forma amorosa, respeitosa, porque a mediunidade e o maior médium que já aportou aqui em nossa terra foi o nosso mestre Jesus. Ele era médium de Deus. Jesus estava contido em Deus. Ele se comunicava, traduzia, vivenciava, porque ele já fazia parte da energia divina. Já era um ser sublimado, onde a pureza era algo que já fazia parte, já era inerente daquele ser. A questão 239, Kardec pergunta: os espíritos conhecem o princípio das coisas? Kardec quer saber se os espíritos sabem de tudo, conhecem tudo. E os espíritos respondem que depende da elevação e da pureza que hajam alcançado. Os espíritos inferiores não sabem mais do que os homens. Essa é uma reflexão importante. Nosso professor Miramês, ele nos auxilia nessa reflexão, quando ele diz que se o homem deseja saber o princípio das coisas, necessário se faz que desperte a curiosidade de saber o princípio do ódio e como assimilou esse veneno para o seu coração, e ainda mais, expulsando dos seus sentimentos. Deve procurar também consultar o livro sagrado todos os dias, tirando dele a ciência da vida. Cada letra da Boa Nova é força de luz que pode iluminar o seu roteiro. Que abrace os seus companheiros e mostre a eles seus exemplos de amor e caridade, pois cada transformação que leva a cabo é uma luz que se acende em seu coração, capaz de tranquilizar a consciência e lhe ajudar a liquidar os contrários, a liquidar os contrastes do amor que por acaso existam em seu íntimo. Ajudar a liquidar os contrários do amor, não os contrastes, perdão. Capaz de tranquilizar a consciência e lhe ajudar a liquidar os contrários do amor, que são as nossas paixões e desregramentos, que por acaso existam em nosso íntimo. O Evangelho está aí para nos auxiliar a refletir e expulsar tudo aquilo que é contrário ao amor, que o ódio é a ausência do amor, como nós já sabemos. Vamos para a questão 240, quando Kardec pergunta: os espíritos compreendem a duração como nós? Aí ele fala de tempo e espaço. Ele quer saber se os espíritos têm a compreensão do tempo, passar o tempo no relógio. Eita, é 1 hora, 2 horas. Eu passei 1 ano aqui, 2, 3. E eles dizem que não. E é isso que faz que nem sempre nos compreendeis quando se trata de determinar datas ou épocas. Aí Kardec, ele nos auxilia com mais uma reflexão. Os espíritos vivem fora do tempo, tal como compreendemos. A duração para eles anula-se, por assim dizer, e os séculos, para nós, tão longos, não passam aos olhos deles, de instantes que se perdem na eternidade, do mesmo modo que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no coração. Miramês, ele nos auxilia nessa reflexão, para nós terminarmos essa reflexão dessa questão, onde ele fala que para os espíritos, nos seus trabalhos benfeitores, cuja consciência se encontra na tranquilidade de Deus,
O tempo desaparece e o espaço deixa de existir. No entanto, para a humanidade e espíritos ainda ligados às paixões humanas, esse tempo é uma realidade e o espaço tem a sua presença, impondo limitações. Tudo no mundo é, pois, relativo ao progresso das almas. A doutrina dos espíritos é uma escola divina, meus irmãos, onde os benfeitores da eternidade nos mostram como nos libertamos, conhecendo a verdade. Ela nos apresenta a caridade como porta de salvação que vibra em todos os mundos. Agradeçamos a Deus por essas oportunidades de conhecer o bem na sua profundidade, despertando em nossos corações os dons imperecíveis da luz de Deus. Agradeço a paciência de todos por estarmos aqui reunidos nessa noite, em homenagem à nossa professora Sueli Caldas Schubert, refletindo sobre o Evangelho, sobre o Livro dos Espíritos, essas questões que nos permitem refletir sobre as percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos.